No início da missa, naquele comentário preparatório para a nossa participação na missa, eu havia dito, Jesus apresenta duas perguntas aos discípulos. Na verdade, a primeira não foi difícil nem inesperada, a segunda sim, difícil e inesperada. Jesus estava com os discípulos numa região chamada Cesareia de Filipe, uma região que Jesus passou um pouco por lá. Ela fica um pouco fora daquele roteiro ali da Judéia e da Galiléia. E aí, naturalmente, Jesus perguntou aos discípulos que foram à rua, que ouviram outras pessoas, o que andavam dizendo dele por aí, né? E os discípulos entenderam que aquela pergunta era uma pergunta inofensiva, era só uma sondagem, né? O que estão dizendo por aí a meu respeito? Qual é a compreensão que o povo está tendo da minha pregação, da minha pessoa, do meu anúncio? E aí a resposta dos discípulos foi rápida e tranquila, né? Até vários discípulos se envolveram na resposta, né? E eles começaram. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou ainda algum dos profetas. Essa primeira resposta, ela foi fácil para os discípulos, porque elas foram respostas de caráter impessoal, né? Mais ou menos quando a gente usa, quando a gente não quer se envolver e dizer assim, ó, estão dizendo por aí, disseram por aí, falaram, fizeram, mas a gente não sabe exatamente qual é o envolvimento de quem fala com a coisa feita, com a coisa dita, com a coisa circulando. É mais ou menos essa a questão, né? A pergunta que Jesus fez não envolvia nenhum dos discípulos com ele, Jesus, em caráter tão definitivo, e por isso eles responderam com relativa facilidade. A uns estão dizendo, outros estão dizendo, outros ainda. A segunda pergunta, essa sim, eles não esperavam por ela naquele momento, né? Que Jesus se volta para os discípulos e diz, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Tirando do anonimato, tirando da impessoalidade, tirando do caráter não pessoal, né? Não assim, eu e Jesus, tirando um pouco dessa esfera que é a esfera da primeira pergunta e da primeira resposta, né? E aí os discípulos já não têm tanta facilidade, já não é aquela coisa de um responde, outro responde, outro responde. Só Pedro, que tinha uma certa condução, alguém precisava responder, e Pedro deveria responder, porque no final das contas ele era o mais antigo ali, né? Constituído assim pelo próprio Jesus, né? Ele era o chefe daquela comunidade, e aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao dizer isso diante de Jesus, Pedro não estava só repetindo palavras, organizando frases e ideias. Aquela resposta comprometia Pedro para o resto da vida dele com a coisa dita. De modo que quando ele diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está não só dizendo, mas aderindo. Ele não está só dizendo, mas ele está fazendo aquilo que está dizendo. Essa diferença que às vezes existe entre nós, entre dizer e fazer, não existe no nosso Deus, por exemplo. Lá desde a criação do mundo, Deus criou as coisas, fez as coisas falando, faça-se, e a coisa foi feita, faça-se. Não existe distância entre a palavra e o ser de Deus, entre a palavra e o agir de Deus. E ali Jesus pede dos discípulos que diante dele, que conhece o coração e a consciência, e para quem ninguém pode mentir, que eles se posicionassem. Uma história de vida toda diante de Jesus, ao contrário dos habitantes de Cesareia de Filipe, que ainda não tinham entendido exatamente quem era Jesus. Pedro responde, se compromete por uma vida inteira, o que não significa que Pedro não veio, por exemplo, a cometer erros. Depois disso, Pedro chega a negar Jesus 3 vezes, né? Depois disso, Pedro usa aquele artifício de separar a palavra do fazer
E aí a criada pergunta para ele, você não estava com ele? E ele disse, não. Mas ele estava. Então existe um divórcio, né? Esse divórcio tem o nome de mentira, né? Que é a inadequação, a não adequação da mente e da palavra à coisa, ao fato. Quando a gente distorce isso intencionalmente, ocorre a mentira. Quando é não intencionalmente, pode ser o equívoco ou o engano. Mas diante de Jesus que conhece o coração, não tem como mentir, né? Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, mas Pedro teve a oportunidade também de reafirmar isso, quando negando Jesus mais à frente, Jesus vai lá e Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E no final da 3ª vez, Pedro disse assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Como quem diz assim, não dá para mentir. Aquela resposta que eu te dei lá atrás, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi por uma vida inteira, com as minhas falhas, com os meus acertos, com as minhas quedas e também com as vezes em que eu pude levantar, porque o Senhor estendeu a mão para que eu ficasse de pé. Bom, a palavra de hoje, então, nos convida a esse posicionamento. Sem distância entre dizer e fazer, sem divórcio entre a mente, a palavra e a coisa, a gente se colocar ali diante dessa pergunta de Jesus e permitir que na nossa reflexão ao longo desta semana e já hoje, a gente possa dar a nossa resposta, como Pedro deu a dele, e depois os discípulos, em momentos diferentes da sua vida, foram também dando suas respostas a essa pergunta que atravessa a nossa vida toda, enquanto a gente não se posiciona em definitivo diante de Jesus. Então, o convite hoje é fazermos nossas as palavras de Pedro, Senhor, na minha vida és tudo, meu Cristo, Filho do Deus vivo, meu Redentor, meu Salvador, sentido, razão, orientação, direcionamento da minha vida. Vamos professar nossa fé.